Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa feira online colaborativa. A gente está com a nossa primeira atração aqui, a Bruna, do Bordado Empoderado. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz de te ter de novo aqui na nossa telinha. Vou te pedir, por favor, para tu te apresentar para a nossa audiência. Pode ter que ter alguém que não te conheça, né, Bruna? Então, fica à vontade. Oi, Vivi, obrigada pelo convite. Meu nome é Bruna, eu trabalho com bordado desde 2016, a minha marca se chama Bordado Empoderado, e através dela eu ensino pessoas a bordar, eu também produzo peças autorais, artesanais, em bordado com temática feminista, política, e além disso eu também vendo kits para quem quer se arriscar a bordar sozinha, quem quer, né, tentar experimentar a técnica. E esse trabalho, ele já me proporcionou alcançar mais de 3.000 mulheres através das oficinas. Minhas oficinas eram presenciais, né, antes dessa questão, né, toda da quarentena, do isolamento que a gente está vivendo. E depois disso, eu fui adaptando para que elas fossem online, né? Então, se transformaram em aulas particular online. E é isso. Obrigada pelo espaço, Vivi, e boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Ai, obrigada, Bruna. Tu sabe que eu acho que não tem ninguém que não tenha se adaptado para online ainda, né? Acho que quem não se adaptou é remar contra a maré, que não tem como a gente ir para o físico. Existe uma segurança ainda comprovada para a gente ir para o físico, né? Então, apesar que a gente queira que isso passe, que tudo, mas são tudo, tá tudo muito no, é que a gente fala, né, não é no imaginário, mas tá ainda na fase do desejo, né? Não é uma realidade ter segurança para reunir pessoas, para ir para aula ou alguma coisa assim, né? Então eu queria que tu começasse contando assim, como é que foi que tu te organizou, se o teu público aceitou bem, se as gurias entenderam, que eu vejo que a gente tem duas coisas: falta de acesso, a gente não tem uma rede rápida, um Wi-Fi, tem muita gente que não tem internet no celular, e a falta de conhecimento. As pessoas, a gente acha, pra gente que, eu trabalho com isso, eu tô o dia inteiro com o celular na mão, o dia inteiro sentado no computador. Isso para mim é natural, mexer com isso, descobrir novas tecnologias. Eu percebi que tem muita gente que não consegue, que tem uma resistência, que tem dificuldade de aprender, e tudo bem, não é uma crítica, é só uma constatação. Percebeu isso também, Bruna? Olha, Vivi, o meu público, ele é um público majoritariamente de mulheres, né? Com uma faixa etária similar à minha, um pouco mais novas, na verdade, né? Então, eu acho que já é um público que está inserido nesse contexto bem online. E óbvio que tenho alunas mais velhas também, né? E também tem essa questão, né, do acesso e tal. Mas, assim, vou te dizer que com os produtos que eu ofertei desde o início do isolamento, eu tive bastante retorno positivo, né? Acho que o que aconteceu foi que ao longo do tempo, com o Bordado Empoderado, né, empreendendo com a minha marca, eu fui tendo ideias de produtos que eram mais voltados para o online e que durante o tempo, né, esses 4 anos, não vingaram naquela época, né? Por exemplo, os kits para bordar é uma coisa que eu tentei vender, tentei comercializar várias vezes e ele não emplacava. E agora, nesse contexto que as pessoas querem receber as coisas em casa, né? Não querem correr o risco e estão certas em fazer isso. É um produto que floresceu, que deu tudo certo, né? Inclusive, já criei variações dele, sempre nessa preocupação de essa coisa toda do estoque, né? Que é uma questão para todo mundo, né? Que comercializa coisas hoje em dia. A gente tem que fazer um controle do estoque, tem que se adequar com o tempo dos correios, tempo do fornecedor, né? E aí, quando aconteceu o isolamento, eu pensei, bom, quais são as coisas majoritariamente online ou as coisas que eu também me coloque minimamente em risco para poder atender a essa demanda dessas minhas clientes, né? E aí a primeira ideia que eu tive foram os riscos para bordar, que já era um produto que eu estava desenvolvendo junto com ilustradoras. Né? São desenhos para quem não desenha, mas quer bordar coisas bonitas, quer bordar coisas
posicionadas, né, feministas, e aí eu procurei essas ilustradoras, a gente já tinha feito esse trabalho juntas, só não tinha feito o lançamento ainda. Então acabou que o isolamento serviu como um motivador para lançar esse produto. Foi a primeira coisa logo que aconteceu, né, que começou o isolamento, pelo menos aqui, né, na nossa região aqui em Porto Alegre, a gente começou a falar sobre isso e começou a praticar isso. E logo depois eu fui pensando, eu fui revisitando, né, esses produtos e esses serviços que ao longo do tempo eu testei e que não tinham funcionado, mas que agora, nesse contexto de isolamento, poderiam funcionar. E aí os kits para bordar deram muito certo, né? Tanto o kit para iniciante, porque às vezes a pessoa tem muita familiaridade de encontrar coisas na internet, de aprender coisas pela internet, então ela só precisa do material. Então é isso, elas buscam o material comigo, já buscam naquele kit o material que tem completinho tudo que elas precisam. E também tem uma outra aluna que eu acho muito legal, que é quem está isolada em casa junto com uma avó, junto com uma mãe, com uma tia que borda e que pode ensinar a técnica para ela. E aí muitas vezes a pessoa bordou em algum período e não borda mais, então já não tem mais o material. E aí ela busca o kit comigo, né? Às vezes até compra um duplo, porque daí a avó borda com o material, com um kit, ela borda com o outro. Que amor! É uma coisa querida que eu amo no meu trabalho, é isso, proporcionar essa união entre gerações, e às vezes proporcionar diálogo e convívio entre mulheres de gerações diferentes, que não teriam tanto assunto se não fosse a técnica do bordado, né? Ele proporciona isso. Então é isso. E é fofo, né? Muito fofo, que amor! Que legal, Bruna. E eu acho que isso dá um aquece no coração, né? No nosso trabalho, fazer esse tipo de diferença na vida das pessoas, né? Isso dá mais motivação, né? Porque Nossa, eu sei que tu vem, a tua fonte de renda é o bordado, né, Bruna? Na verdade, assim, todas as coisas que envolvem o bordado empoderado são as coisas que me mantêm, né? Sim, é a minha empresa, né? Eu empreendo com ela, só que ela tem várias frentes, né? Atualmente, são duas as frentes que têm ocupado mais o meu tempo, por consequência, me dado um retorno, né? Para que a empresa siga funcionando, que é a venda de materiais, porque ao longo desses anos eu já tive, como eu te falei, mais de 3.000 alunas presenciais. Então, essas alunas estão procurando pelo material para continuar executando bordados nas casas delas. E aconteceu alguma coisa? Ah, tu está mostrando a tela. Eu estou mostrando a tela aqui para o pessoal ver o teu trabalho lá, porque no teu site, bordadoempoderado.com.br, tem a barra shop, e as pessoas podem comprar ali o risco para bordar, então eu estou colocando na tela para o pessoal ver. Ah, beleza. E aí, essas alunas me procuram, porque comigo elas sabem que vão encontrar todo o material que elas precisam. Então, além delas, né, dessas alunas, dessa venda de material, eu também produzo peças autorais e vendo essas peças. Daí as pessoas compram para decorar suas casas, para presentear, né? Então, também agora no Dia dos Namorados rolou bastante vendas, né? As pessoas procuraram para presentear. E são essas as maiores demandas agora nessa realidade de isolamento, né? E aí, também atendendo a esse pedido das pessoas que querem aprender, mas aí não tem esse recurso, né, de estar junto com uma avó, com a tia, com a mãe que borda, elas me procuram também para aula particular. E aí eu faço aula particular, né? Faço com 2 câmeras, uma câmera fica mostrando a minha mão ali para elas verem o que eu estou fazendo. É uma aula curta, porque às vezes é cansativo, né? A gente ficar online muito tempo. É uma aula de 1 hora só, daí elas executam lá os pontos, eu, né, mando também um e-mail cheio de informações de onde encontrar o material e essas coisas, né? Tudo detalhado, bonitinho. E aí, se elas sentem a necessidade de mais aulas, elas me procuram para novas aulas, né? Mas essa demanda da aula particular é uma demanda que está bem pequena, porque eu acho que é difícil, sabe? Não é a mesma coisa do que o presencial. E antes, né? Antes dessa realidade de isolamento, o meu carro-chefe sempre foi as oficinas presenciais, né? Elas estavam sempre, minhas aulas estavam sempre cheias, às vezes tinha fila de espera. E sempre foi, na verdade, o motivador de eu ter criado a empresa, né, lá em 2016,
foram as oficinas, porque sempre teve essa demanda das alunas. Ah, entendi, Bruna. Eu botei aqui, eu vou só botar na tela alguns comentários das gurias que estão online. A Clarissa Tá Guelves, que está na Bélgica, a Clarissa tá, né? Nos Sim. acompanhando. Um beijo, Clarissa, que saudade de ti, desse Beijo, amiga. spa que a gente acompanha pelos stories e mata um pouquinho da saudade, né? A Jaque Nunes, que é uma seguidora muito amada nossa, tá sempre nos prestigiando, também tá online. Um beijo, Jaque, obrigada. Ela tá elogiando, muito lindo, deve ser o teu trabalho, Bruna. A Bianca Moreira também tá online, maravilhosa. Obrigada, Bi. Um beijo, nossa parceirona também. É muito bom ter essa rede aqui no online, vocês nem imaginam a saudade que é e o esforço que todo mundo está fazendo para manter essa comunidade junta no online. Porque a feira ela é a nossa bolha perfeita, que a gente ama, que todo mundo ama, que a gente se sente acolhido lá, né? Então, trazer isso para o virtual é maravilhoso. A Clarissa botou mais um comentário. Manda essa reinvenção da BPS Povo, saudades dessa feira. Nós também. Estamos loucas de saudade. Muita Ela falou saudade. da muita tecnologia, eu acho que é porque eu botei a tela aqui com o link da loja e tal. Mas é legal, porque a gente vai testando, assim, isso fica gravado, a gente vai baixar para o YouTube também, essa live, e as pessoas podem consumir isso lá no site da Bruna, né? E Sim. vendo do que se trata. Deixa eu ver o que mais. Ela botou aqui mais um comentário, ó. Ela tava falando do que tu faz, ela botou, e faz capa de livros também. Muito talento. Eu tô aqui pensando que essa minha parede aqui que eu te falei, eu acho que eu vou encomendar um bordado para botar aqui, Bruna. Daí vai ficar em todas as minhas lives, vai ficar um bordado do bordado empoderado. Acho que vai ficar bacana. Vamos conversar depois, então. Vamos conversar. Ai, Bruna, deixa eu te perguntar mais. A gente vai conversando, a gente combina uma coisa, daí quando a gente vem para ao vivo, a gente fala até outra coisa, né? Sim, verdade. Bruna, muda um pouquinho a pauta. Pode falar, o que tu vai falar? Não, só complementando. Sempre a gente muda um pouquinho a pauta, é isso aí. É isso aí, ao vivo, é isso. A gente vai se divertindo e vai conversando. Espero que vocês também estejam gostando. Bruna, eu sei que tu já falou pra gente em outro momento, mas eu queria que tu falasse mais, assim, como é que foi essa tua conexão bordado? Foi a tua avó que te ensinou? Tu estava falando agora que serve para as tuas alunas também praticarem com as avós. Eu comentei com a minha irmã quando a gente estava passando a pauta das atrações. A gente vai ter a Bruna, porque a Bruna do Bordado está resgatando isso do bordado, que é uma coisa que acho que se não fosse tu fazendo isso aqui no Sul, seria uma coisa que estaria muito perdida, que é uma geração que não vai ter. A geração acima da gente teve isso da avó e tudo, mas a gente não tem, eu não sei bordar, eu não saberia ensinar para a próxima geração, então tu está fazendo esse elo com várias gerações para seguir adiante essa coisa linda do bordado. Conta pra gente. Então, eu aprendi a bordar com 8 anos, né? Eu aprendi numas férias de verão, meus pais iam fazer uma viagem, aquela coisa meio segunda lua de mel, assim, e aí me deixaram de férias na minha avó, tipo, né? A avó que lide com essas crianças, daí fui eu e meu irmão, né? A gente ficou essas férias lá na avó, e aí foi ótimo para mim, porque eu era muito guria de apartamento, né? Sempre fui muito guria de apartamento, eu cresci aqui em Porto Alegre. Então, essas férias foram vários aprendizados, assim, rolaram para mim, né? E acho que esse aprendizado foi fundamental, né? Principalmente agora na minha vida adulta, mudou minha vida adulta, porque eu era essas crianças curiosas, né? Se alguém estava fazendo alguma coisa perto de mim, eu queria aprender, eu que ficava perguntando. E a minha avó é uma capricorniana sem muita paciência para ensinar, sabe? Então eu tive que ser insistente mesmo para ela me ensinar o bordado. Daí ficava lá, sentei do lado dela, e aí ficava, avó, me ensina, quero fazer, me mostra. Daí um dia eu convenci ela me entregou um tecido, desenhou, fez um desenho de uma bonequinha para mim. E daí ela me entregou o material e disse, imita o que eu tô fazendo aqui. E aí eu fiquei imitando, né? Como ela tirava a linha, como ela colocava na agulha, como ela começava. Óbvio que
deu muito errado, né? Os primeiros pontos deram muito errado. E aí agora, relembrando as coisas, eu tenho a impressão de que ela esperava eu ir dormir e refazia, sabe? Porque quando eu acordava de manhã parecia tão melhor do que quando eu fui dormir. Mas enfim, incentivos de vó que a gente nem sabe, né? Até tem que perguntar isso para ela. E daí é isso. Durante essas férias de verão, eu aprendi os pontos de bordado livre, né? Que são esses que eu ensino nas oficinas. E voltando para Porto Alegre, eu percebi que a minha tia, minha madrinha, que morava bem pertinho de mim na época, fazia um outro tipo de bordado, que era o ponto cruz, que nos anos 90 era moda. Então, o ponto cruz, tu encontra mais gente que faz, né? Que é justamente o pessoal que aprendeu ali nesse período. E aí a minha madrinha me ensinou essa técnica, como eu já sabia a outra, para mim foi um pouco mais tranquilo, porque alguns materiais são similares, né? A linha similar, a agulha similar, só o tecido que é estruturado, que é diferente, né? O etamine. E foi isso. Daí, a partir daí, a minha mãe sempre foi muito incentivadora das coisas que eu queria fazer. E aí ela viu que eu estava empolgada e ela comprou material para mim. Daí, quando eu vi, ela estava fazendo também. Mas a minha mãe é muito do tricô, então ela faz outras coisas, mas ela acaba sempre voltando para o tricô, né? Que é o lance dela mesmo, sempre foi o lance dela. E o tricô nunca foi uma coisa que me chamasse atenção. E aí é isso, eu fiquei cheia de material, né? Porque logo ela parou de bordar, então fiquei com o material dela. Aí a avó também, né? Às vezes me dava o material de presente. E aí eu queria aprender coisas novas. E aí as mulheres da família já tinham me ensinado o que elas sabiam. Só a única que saberia mais para me ensinar seria minha avó. Então eu teria que ir lá em São Borja, lá no interior, longe daqui, 600 quilômetros daqui, para aprender mais, é difícil, né? Daí, ou esperar até o Natal, Ano Novo, que eram os períodos que normalmente a gente ia para passar as festas lá com a avó. E aí a mãe só me colocar em curso, então fiz curso de avesso perfeito, fiz curso do que tinha na época, na verdade, né? Porque o bordado livre, ele não estava na moda, a gente não encontrava material para venda, a gente tinha que se adaptar com o que tinha, que era as coisas de ponto cruz, que era o que estava na moda, né? E aí o que aconteceu foi que é isso, daí as coisas de bordado livre eu só aprendia quando eu tinha contato com a avó, né? Porque ela estava lá no interior e não encontrava mais quem executasse naquela época. E eu, durante infância e adolescência, bordei muito, muito, muito mesmo, assim. Porque era uma coisa que me acalmava, sempre fui inquieta, né? Aquelas crianças inquietas, assim, que não param um minuto, e aí bordado me fazia parar. E tu bordava o quê, Bruna? Que eu Bordava bordava? tipo gola, roupa de bebê, essas Guria, coisas assim. não, era coisa para casa, era coisa para casa. Ah, E a minha mãe guardanapo. tinha, nossa, minha mãe tinha coleção, assim, trilho de mesa, Ah, trilho toalha de de mesa. banho, era tudo feito por mim. E aí, assim, chegou uma hora que já tinha demais, entendeu? Já chega, a casa inteira já está cheia de coisa. O que eu vou fazer? Aí minha mãe começou a vender as coisas. E esse período foi mais ou menos ali pelos meus 14, 13, 14 anos. E aí, quando ela começou a vender essas coisas que eu estava fazendo, ela falou assim: acho injusto eu vender tuas coisas e dinheiro não voltar para ti. Só que tu é muito nova para eu ficar te entregando dinheiro assim. Vou botando na poupança. Quando chegar até os 15 anos, a gente usa esse dinheiro para teus 15 anos. Diz ela que a gente pagou as bebidas da minha festa de 15 anos com o dinheiro do bordado. Eu não sei se é verdade ou não até hoje. Eu não sei se é verdade, mas pode ser uma coisa de mãe orgulhosa, né? De querer dizer que, olha quanta grana ela acumulou fazendo bordado. Ou pode ser verdade mesmo, porque eu sei que eu bordava muito. E eu sou muito rápida, até hoje eu sou muito rápida. Então, não sei. Daí foi uma coisa massa, uma forma dela me incentivar também a continuar fazendo, né? E Sim, daí o que aconteceu foi que eu continuei fazendo, assim, nessa época, né? E aí, quando chegou o período ali pré-vestibular, enfim, final do colégio ali, eu me afastei, né, por um tempo, não fiz mais. E eu me lembro que nos períodos de faculdade que eu estava muito estressada, né, que eu não conseguia organizar a cabeça, não conseguia priorizar o que era mais importante, enfim, né, aquelas coisas, períodos né, complicados de ansiedade, estresse, enfim.
eu tinha um tecido e uma agulha perto, e aí eu ficava só literalmente furando o tecido, sabe? Só para organizar a minha cabeça, assim, fazendo coisas caóticas. Nem tenho nada dessa época, porque eu só terminava de bagunçar o tecido e botava fora, sabe? Porque era literalmente só para botar o estresse no tecido, assim. E aí, em 2015, eu já estava formada, já estava trabalhando como fotógrafa, e eu estava trabalhando em eventos no interior, né? E aí, voltando de um evento desses, uma amiga, que foi minha colega de faculdade, mandou num grupo: ah, eu quero aprender a bordar, vocês sabem onde eu posso aprender? E aí eu falei: olha, eu tenho todo o material em casa, e eu lembro ainda, eu posso te mostrar. Daí a gente marcou, né? Esse período era uma tarde, enfim, eu estava porque eu trabalhava como freela, né? Então eu estava entre trabalhos, ali estava num período mais tranquilo de tempo. Ela foi, a gente bordou juntas, eu ensinei para ela um pouquinho de bordado, só que ela queria mesmo para executar fazer um bordado específico. E ela me mostrou que tinham pessoas fazendo bordado com temática feminista, inglesas e americanas, não tinha nenhuma brasileira quando ela me mostrou. E eu fiquei super louca, sabe? Porque eu já estava estudando, já estava lendo sobre feminismo antes, já estava super empolgada sobre o tema. E aí, quando eu vi uma coisa que era muito minha, né? Era muito da minha história, assim, né? Fiz muito durante a vida toda, sendo aplicado para expressão, né, política e expressão também Militância. artística, né? Foi incrível para mim, foi mágico quando ela me mostrou aquilo. E aí eu comecei a fazer, mas bem pouquinha coisa, né? Porque eu, enfim, ainda trabalhava com outra coisa. E daí eu comecei a postar no meu Insta. Como eu trabalhava como fotógrafa, meu Insta já tinha bastante seguidoras, né? E daí essas pessoas começaram a me pedir, mas era pouquinha gente, era 8 pessoas, não, era pouca gente. E aí eu pensei, eu fui só empurrando, assim, né? Só adiando. Ah, tá, um dia eu te ensino, um dia eu te ensino. Juntei o nome dessas pessoas, tá? Quando eu for ensinar, eu te aviso e tal. E aí, quando tava rolando a virada do ano, eu pensei, bah, não posso ficar adiando para sempre isso, eu tenho que ensinar essas pessoas logo, né? E aí eu achei um espaço, a PPH, que foi o primeiro lugar onde eu dei oficina. Eles cederam uma sala, né? Aluguei uma sala deles de aula por uma tarde para poder fazer essa oficina. E aí eu avisei essas pessoas, né, essas 8 pessoas interessadas, e eu pensei, bom, é uma sala de 15 pessoas, eu tenho material para todo mundo, e se faltar também posso comprar, porque não era um material caro. Vou fazer um evento no Facebook, vou botar essas 8 pessoas, e se tiver alguma amiga dessas pessoas, ou alguma amiga, ou até conhecida minha, enfim, alguém com interesse, né, ela pode vir junto. Botei meu e-mail lá no evento como forma de inscrição e desconectei, porque era ali no período entre festas, né, entre Natal e Ano Novo. Quando eu conectei de novo, né, 2 dias depois, eu tinha 7 vagas livres, né? E aí o meu e-mail tinha 60 inscritas. E aí uma semana depois tinha 300 inscritas. O evento Que finalizou, tinha loucura! 5.000 confirmados no evento, gente do Brasil inteiro. E aí é isso, eu acertei, sabe, dei um tiro na lua e, sei lá, acertei o negócio ali, sabe? Foi. E sem a menor pretensão de virar meu trabalho, sem a menor pretensão de. Não imaginava que existia uma demanda desse nível, sabe? Não imaginava que também não tivesse ninguém em Porto Alegre atendendo a essa demanda, né? Que na verdade foi exatamente isso. Porque já existia uma movimentação em São Paulo, né? As gurias do Clube do Bordado, enfim, outras artistas fazendo esse movimento de ressignificação do bordado. E aqui em Porto Alegre não tinha ninguém. E aí foi ótimo também, porque se encontrou com a minha vontade, né? Aquela coisa, fui adaptando. Enquanto eu ainda tenho vontade de trabalhar como fotógrafa, sigo com um cliente ou dois. Enfim, fui gerenciando meu tempo para que as coisas fossem viáveis e também fossem de encontro ao que eu queria fazer na época, né? E aí, com o tempo, eu fui me organizando para que o bordado fosse a minha principal fonte de renda, como ele é hoje.
Guria, que legal. A gente já conversou, acho que umas 3, 4 vezes, eu acho, né, Bruna? E eu nunca Sim, tinha escutado essa história de como que a coisa começou, né? Como é sim. legal a gente sempre conversar de novo, porque sempre tem uma coisa nova para a gente conhecer do trabalho uma da outra, né? Ah, isso é sensacional, né? E eu fiquei encantada com essa história, assim, que foi assim, meio assim, despropositadamente, tu foi fazer uma coisa e pum, estourou, né? Isso é Sim. sinal de que o teu trabalho faz muito sentido, né? Que ele conectou com uma vontade de tanta gente. Sim, com certeza. Eu acho que essa é uma história que eu sempre conto, né? Eu conto ela nas oficinas, as gurias sempre perguntam, né? Ah, mas da onde tu veio, inventou de trabalhar com bordado, né? Porque é meio deslocado no tempo, se tu parar para pensar assim, não tem mais, não, ainda mais em 2016, em 2015, 2016, não tinha isso, né? As pessoas não estavam massivamente praticando bordado, né? Acho que agora até tu encontra bastante gente, né? Encontra com facilidade, assim, as pessoas fazendo, mas não é assim uma coisa, nossa, todo mundo está na sua casa domingo à noite, embaixo da coberta, fazendo um bordadinho. Não, né? Não é assim. E aí, acho que tem uma coisa meio mágica, assim, né? Eu super acredito nessas bruxarias, assim, quando as coisas. Quando tu tá colocando uma energia boa e, sabe, quando tu tá dedicada em algo e aí as outras pessoas reconhecem isso em ti, é, é como se fosse um imã, sabe? A coisa magnética, a coisa atrai as pessoas certas e só multiplica, né? Aí a energia circula, né? Sabe que eu não tenho habilidades manuais. Eu tenho, assim, dificuldades tremendas. Até num simples recorte. As minhas irmãs brincam comigo. Tira a tesoura da mão da Vivi. Tira a tesoura. Eu não sei. Tem gente que não tem esse lance, assim. Eu não tenho. Eu demorei a entender isso, a aceitar. Hoje eu já entendo melhor. Reconheço que eu tenho habilidades de raciocínio que são muito diferentes. E tudo bem, vou me apegar nessa, tá? E eu acho lindo quem tem isso, porque eu não tenho. Então, fica assim uma defasagem na minha cabeça, né? E eu tenho uma amiga, a Karina, não sei se ela tá me vendo aqui, que ela tá sempre online também, me ajuda muito. Ela tem uma habilidade com coisas manuais que eu fico encantada. Eu acho lindo, lindo, linda. Tem uma outra conhecida, a Clarissa. Nossa, ela faz decorações maravilhosas, ela fez artesanato, faz bordado, a Karina faz bordado, faz laço, faz de um tu tá usando máscara. Gente, eu fui fazer uma máscara, eu demorei 3 dias. Ficou um horror, um horror. As minhas irmãs não acreditaram que eu tinha feito aquilo. E eu tava fazendo, vi que não ia dar muito certo, tá? Mas eu fui até o fim, é um desafio. No fim, não deu para usar máscara, né? Não ficou adequada. E eu pensei, mas eu tentei, né? Mas é uma coisa assim, não adianta. Às vezes a gente não tem muito esse lance da habilidade manual, mas eu fico encantada, eu acho lindíssimo, eu acho realmente um resgate de uma coisa que faz sentido hoje em dia. E é importante não deixar acabar, não deixar morrer. E eu acho que esse teu papel é maravilhoso de ter resgatado isso, ter criado essas meninas que vão levar adiante isso por mais um tempo, né? Que tu vê, tu já treinou 3.000 meninas. Essas 3.000 meninas podem treinar mais quantas mil até que isso se fortaleça ainda mais. Então, nossa, eu acho maravilhoso, eu acho demais. Mas isso que tu estava falando, sabe, Vivi? Bastante, muitas alunas chegam até mim falando isso. Ah, tenho duas mãos esquerdas. Ah, não sei fazer nada. E assim, vou te dizer, tá? Eu acho que tem alguma coisa natural, que é normal, né? As pessoas têm habilidades, mais habilidades para algumas tarefas do que para outras, isso é normal. E eu acho também que tem aquela coisa que a gente escuta assim, ah, quando a criança tem 5, 6 anos, colar feijão, sabe aqueles exercícios de minúcia, sabe? Coisa bem pequenininha assim que tem que fazer. Eu acho que aquilo ajuda mesmo, de fato, sabe? Eu acho que faz uma baita diferença, assim. Mas é claro que tem a coisa de cada pessoa. E assim, até entre artesãs a gente vê uma baita diferença, né? Porque tem gente que gosta de fazer só coisa grande, tapeçaria, ponto grande, sabe? Ou então só o tricô ali, sabe? Que é só ficar contando as coisas para um lado para o outro, sabe? Ou então o crochê, que daí tem uma liberdade maior, que pode fazer formas, né? Enfim, acho que
Eu acho que não desiste das coisas artesanais, porque talvez tu encontre a tua. Só precisa dar um pouquinho de testes, assim, experimentar, te proporcionar isso. Porque às vezes é uma coisa que a gente nem espera, né? Por exemplo, há pouco tempo uma amiga também me dizia isso, não tenho nada, nenhum artesanato, nada que eu consiga fazer. Dela, vou fazer uma aula de cerâmica, vamos ver qual é que é. E ela tá fazendo umas coisas lindas, sabe? Umas xícaras lindas, uns pratos lindos. Ela descobriu o lance dela. Só que aí, às vezes, ela tinha antes esse bloqueio de ai, não, essas coisas melequentas, não vou mexer nisso. E aí, quando ela de fato mexeu, ela amou, sabe? Então, acho que às vezes a gente se coloca umas barreiras e aí só experimentando que a gente descobre, né? Qual é o Eu, nosso lance. eu adoraria fazer, porque eu percebo que isso tudo que tu comentou tem um lado terapêutico muito bacana, né? Tu comentou que tu furava na época da faculdade, quando tu estava. Às vezes tu tá ali fazendo e tu te perde. Eu me lembro quando eu era pequena, eu tentei o tricô, não deu certo também. Mas eu tentava, eu insistia. E era uma coisa interessante, porque tu ficava um tempo fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? Fica ali, né? Passa, volta, nem lembro como é que é, passa, volta, não sei o quê. Tu fica ali um tempão e o tempo vai passando e tu vai te acalmando às vezes. Então, eu realmente gostaria de ter esse lado mais terapêutico, que às vezes é necessário, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de tanta incerteza, de tanta questão, a questão política, que está super difícil de enfrentar no Brasil, as tantos de mortos no Covid, as pessoas querendo ir para a fila do shopping. São como é que fala? Distâncias tão grandes e realidades tão, cada um de um jeito, mas a gente se unir e tentar ir para um lado, cada um por si. E é difícil, né? É difícil a gente viver nesse ambiente assim. Então, gostaria de ter uma coisa terapêutica. Vamos ver, Bruna, vamos ver se eu vou me aventurar nessa. Vou me aventurar. Não, o papo tá ótimo, mas hoje a gente tá nessa questão da feira online. Daqui a pouco a gente tem que ir pro Insta do Brick Desapegos, que vai ter atração lá. Eu vou deixar aqui o convite, porque mais tarde, às 5 horas, a gente vai ter outra atração aqui, que é um bate-papo com a Caterine, da Feminina Plus Size. A gente vai falar sobre empreendedorismo, os desafios de empreender no segmento plus size. Fica o convite. Deixar o link aqui para o pessoal ir seguir. E vou agradecer a Bruna, né? Vou botar de volta aqui o arroba dela no Instagram. Eu amei conversar contigo de novo, Bruna. Muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar tu te despedir da nossa audiência. Muito obrigada, Vivi. Obrigada pelo espaço. Tu sabe que eu sempre amo conversar contigo. A gente sempre se diverte. E hoje não foi diferente. Que bom. Agradeço o convite de coração. E quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu a gente. Foi massa. E contem comigo sempre. Ai, tô morrendo de saudade da feira. Bom, tu já sabe isso, né? Eu me divertia muito na feira e eu tô morrendo de saudade. Mas enfim, é isso. É por um bom motivo. Estamos esperando, né? No momento certo vai rolar. Em breve a gente volta com a feira e volta a nos abraçar no ambiente físico. Enquanto isso, a gente vai se entretendo aqui no virtual, né, Bruna? Muito obrigada, viu? Obrigada, audiência. Um beijo. Voltem às 5 e vão lá para o Insta do Brick Desapegos para ver o que está rolando lá. Um beijo, gente.